Olá, alunos, tudo bem? Antes de começarmos a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês a importância dos sistemas de produção no nosso cotidiano. Olha à sua volta, a TV na qual você está me assistindo, a roupa que você está usando, o caderno no qual faz anotações e até mesmo a comida que você comeu hoje. Todos esses produtos passaram por um processo de industrialização. E é sobre isso que vamos discutir na aula de hoje. As organizações e o sistema de produção. Sem os produtos industrializados, a nossa vida seria bem mais complicada. Mas produzir esses produtos não é tão simples assim. Você consegue imaginar quantos processos foram necessários para que você possa assistir essa aula na sua casa? Para que os bens sejam produzidos, é preciso utilizar 3 tipos de recursos. O primeiro deles são os recursos naturais, como a terra, os elementos químicos e os metais. O segundo tipo de recurso é o trabalho, ou seja, a mão de obra, o conhecimento, as tecnologias. Por fim, temos o capital, ou seja, o dinheiro, as instalações e os equipamentos necessários para produzir um bem. Antiguidade. Desde o início da civilização, o ser humano procurou utilizar os conhecimentos adquiridos para transformar a natureza e as matérias-primas em ferramentas que pudessem ajudá-lo a resolver os problemas do seu cotidiano. Cada pessoa produzia as ferramentas e os produtos necessários para o seu sustento. Vamos ver um pequeno trecho de um filme que mostra como as primeiras ferramentas foram desenvolvidas pelos seres humanos. O uso das ferramentas de pedra foi tão importante para o desenvolvimento do ser humano que esta era ficou conhecida como a Idade da Pedra Lascada ou a Idade Paleolítica. Esta ferramenta trouxe um importante diferencial competitivo para o ser humano em relação aos outros animais. Mas o que uma simples ferramenta de pedra tem a ver com os sistemas de produção? Esta invenção é tão importante porque ela marca o surgimento da civilização. É exatamente nesse momento que o ser humano começa a modificar a natureza em benefício próprio. Esses conhecimentos foram repassados de geração a geração e foram sendo acumulados. É esse tipo de conhecimento que chamamos de tecnologia. O desenvolvimento da agricultura é outro importante fato na evolução da civilização humana. A partir do momento que o ser humano começou a plantar aquilo que come, ele deixou de ter que correr atrás de novos locais de caça. Ele deixou de ser nômade e passou a viver num mesmo espaço. Como não precisava mais viajar atrás da caça, ele pôde desenvolver uma série de artefatos que ajudaram ainda mais a viver naquelas condições que lhe eram apresentadas. É nesse momento da história que surgem, por exemplo, a cerâmica, artefatos de ossos e até mesmo as vestimentas. Este homem que começa a viver em vilas, em vilarejos, passa então a dividir o trabalho entre todas as pessoas que vivem naquele local. Surgem então os camponeses, os trabalhadores e os artesãos. Como passa a produzir mais do que necessita para viver, o homem passa a estocar alimentos e estocar outras ferramentas. A partir do momento que passa a estocar as coisas, ele precisa controlar aquilo que estocou. O estoque de qualquer tipo de produto exige uma série de controles. Surge então uma nova divisão no trabalho. Temos agora pessoas que fazem o trabalho braçal e pessoas que fazem o trabalho intelectual. É neste momento que começam a surgir as primeiras trocas entre uma vila e outra, ou seja, surge o comércio, ou como nós o conhecemos, o mercado.
Esse tipo de produção, onde cada pessoa produzia aquilo que precisava para o seu sustento, foi gradativamente sendo substituído pela especialização. Cada um dos componentes do grupo passou a se especializar em produzir um determinado artefato ou ferramenta. Essas pessoas começaram a ser chamadas de artesãos, pois eram especializados em fazer aquele determinado produto. Produtos manufaturados. O modo de produção artesanal evoluiu durante milênios, porém, ele sempre esteve ligado à figura do artesão. O artesão é aquela pessoa que detém os conhecimentos técnicos e tecnológicos para desenvolver aquele determinado produto. Diversos fatos históricos mostram esta evolução do modo de produção artesanal. Vamos pegar, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito. Quando foi necessário construir uma obra daquele tamanho, os egípcios identificaram a necessidade de planejar, organizar e controlar os meios de produção. Vamos ver agora o trecho de um filme que mostra o processo de produção e de construção das pirâmides do Egito.